Nunca se cobrou tanto a postura das empresas nos aspectos sociais, ambientais e de governança, o trio que forma o famoso ESG, na sigla em inglês. E não são só os consumidores que estão trocando de marca quando percebem que uma empresa não está dando a devida atenção à sustentabilidade ou quando comete alguma ação considerada controversa. Grandes e pequenos investidores também têm olhado mais para isso na hora de escolher onde aplicar o seu dinheiro. Mas o que os gestores estão fazendo de fato para tornar os seus portfólios mais verdes? Quais são os assuntos que estão em discussão no mercado agora? E será que tudo isso tem impacto no nosso bolso? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Vanessa Adachi, editora-chefe do portal Reset. Bem-vinda, Vanessa. Oi, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, e também o Márcio Correia, que é sócio e gestor de fundos de ações da JGP. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, bom dia a todos, e um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito bom. Márcio, vamos começar contigo. A JGP é considerada uma gestora pioneira na criação de uma política de investimento sustentável há cerca de 2 anos, né? Desde que esses aspectos ambientais, sociais e de governança passaram a fazer parte do dever fiduciário da gestora, o que de fato mudou nos fundos? Muda muita coisa, assim, eu diria até que não é nem nos fundos, é na própria gestora, né? Porque o que acontece é que o ESG tem uma mensagem por trás muito forte, que é basicamente a mudança da função social do negócio, né? Você passar de uma visão que o negócio ele foi feito para dar lucro para uma visão de que o negócio tem que passar a lidar com questões da sociedade, questões éticas, de costume, que antes eram relegadas aos governos e às pessoas. Quando você ingressa nessa filosofia, não dá para você pensar num fundo, né? Você tem que mudar muitos aspectos dentro da própria gestora. E, nesse sentido, o que a gente fez foi um processo, Mariana, grande de aculturamento. E quando você fala em processo de aculturamento, ele, em geral, é longo. A gente tentou acelerar esse processo. E a gente trabalhou muito para acelerar esse processo. E para acelerar esse processo, o que a gente fez foi mexer em tudo, né? Desde política de investimento dos fundos, né? A gente teve que contratar muito mais pessoas, dar muito treinamento para essas pessoas, investir muito em sistemas. A gente tem muita reunião interna de discussões de questões de investimentos e questões internas da própria gestora, como fomentar a diversidade dentro da gestora, porque a gente cobra as empresas, tem que começar fazendo dentro de casa. Então, assim, todo esse processo de aculturamento, ele é muito denso. Como a gente abraçou de coração e fez, hoje a gente consegue dizer, olha, a gente está na fase final desse processo de aculturamento, mas a questão do fundo e do investimento, ele vai ser um resultado desse processo de aculturamento. Queria deixar claro que, sabe, que é assim que funcionou para a gente, tá? E do ponto de vista do portfólio dos fundos, né, esse aculturamento já se reflete em mudanças nas empresas que estão incluídas nos fundos? Vocês já tiraram empresas, acrescentaram empresas? Reflete. Assim, reflete porque a questão de você tirar as empresas, que é o que chama de negative screening, né? Ele é menos importante, tá? Por que ele é menos importante? Porque, primeiro que aqueles setores que a gente restringe completamente, no Brasil, eles são menos relevantes. Como, por exemplo, indústria bélica, jogos, indústria do cigarro, indústria do carvão, né? Mineração, térmica, carvão, eles são menos importantes, tá? Tem outros setores, tá? Que eles são mais importantes, são mais polêmicos, mas claramente a gente evoluiu para uma visão de que eles são necessários para a sociedade por muito tempo ainda. Vou dar um exemplo: mineração. Na mineração não faz o menor sentido você desinvestir, sendo que é um setor necessário, completamente necessário, por exemplo, a transição energética, que tem a ver
aquecimento global, entre outras coisas. Então, você simplesmente não pode se engajar desse setor. Pelo contrário, você tem que se engajar com ele. Assim, eu prefiro ter, se eu não quiser investir em Vale, porque eu acho que é um péssimo investimento do ponto de vista de retorno, eu prefiro ter uma ação que é irrelevante, estar lá engajado, do que não ter nenhuma, porque ela tem um impacto socioambiental e ela é necessária a transformação do mundo, tá? E assim, mas dito isso, a gente sim trouxe bastante modificação no portfólio, porque as métricas, a ESG, elas são sim eficientes do ponto de vista de determinação de risco, tá? Mas não só isso, ela trouxe também modificações do ponto de vista de identificação de novos negócios e novos modelos de negócio que a gente considera que são vencedores para o futuro. Se quiser, eu posso dar alguns exemplos, mas aí você que diz. Vamos nessa, claro que queremos. Por exemplo, olha só, alguns exemplos assim. A melhor ação do portfólio nosso esse ano foi uma ação chamada Sigma Lithium. É uma empresa de mineração de lítio. O lítio é um combustível, é um metal, Mineral. né? Usado, é um minério usado em bateria de carro elétrico, né? A bateria de lítio, ela por várias características, ela é mais eficiente do que as outras. O lítio é o metal alcalino mais leve, né? E o problema das baterias é que elas são pesadas. Então, a questão da densidade energética que tanto se fala, né? A quantidade de energia que você tem num litro de gasolina é muito grande. Por quê? Porque ela foi a natureza, né? Ao longo de milhares de anos que fez através de muita pressão e temperatura, fez aquele densamento de energia. Uma bateria não, ela tem pouca densidade energética, ou seja, quando você carrega o seu carro, ela tem aquela bateria pesada. E o lítio é a mais leve, entre outras características. Então, assim, quando você vê o mundo falando em carro elétrico, e é inacreditável que hoje, nos países envolvidos, hoje já 20% das vendas de carros novos na Europa e Estados Unidos já são de carro elétrico. É impressionante. Daqui a 2025, 2030, a gente já vai estar praticamente com 100% nesse período entre 25 e 30 das vendas de novos carros sendo carro elétrico. Então, a gente investiu numa empresa que é uma mineradora. Tá? Aí, olha como mudou o nosso trabalho. Diferente do nosso trabalho anterior, que a gente olhar os financials da empresa, os números, a contabilidade, olha como mudou o nosso trabalho. A gente contratou uma consultoria, a gente foi em loco observar o que eles fazem na mineração, entender o processo e qual o impacto social que ele tem. Nós ficamos lá alguns dias com uma pessoa olhando a parte social, qual o impacto que ele tem na sociedade, entrevistando pessoas, e o impacto ambiental. Ele tá o lítio, em geral, ele dá em região seca. Então, assim, quanto de água que ele vai usar ali daquela região, o Vale do Jequitinhonha, né, tem problema com água. E, para isso, ele teve que investir muito mais do que para fazer uma mineração que a gente chama de mineração a seco. Né? A gente olhou toda a região para ver se ele tem qualquer relação com o desmatamento. Então, só daí que a gente fala, não, podemos investir nessa empresa. Tinha um upside enorme, subiu já esse ano 200%, a gente acha que vai subir mais 200% ano que vem, e é um tema que só foi trazido para dentro por causa do ESG. Tem outros temas assim, a gente está investindo numa empresa na Finlândia, chamada Spinova, que a gente acha que vai revolucionar o mercado de tecido, um tecido à base de celulose. A Suzano é uma investidora nessa empresa, que emite 95 menos de gás de efeito estufa, entre o impacto também no uso de água e químicos é muito melhor. A gente investiu em empresas que a gente talvez não investisse, como a VEG, a Aeris, por exemplo. Talvez, no caso da VEG, a gente sempre achou que a VEG parecia uma empresa cara. Hoje a gente já não acha mais tanto, mesmo ela negociando a múltiplos altos. Por quê? Porque é uma empresa que está muito alinhada com o que é o futuro, né? Qual que é o futuro? O futuro é isso, motor elétrico, porque o motor elétrico, de fato, ele é mais eficiente, e essa questão digital, e ele particularmente ingressou de maneira muito forte na questão de aerogeradores e agora solar. Então, assim, digitalizando a indústria. Então, a gente vê isso como uma empresa que, nossa, ela tem um potencial de crescimento muito grande, vis-à-vis, às vezes, uma indústria que ela está com uma rentabilidade muito grande no curto prazo, mas o futuro dela está comprometido, né? Então, assim, as pessoas às vezes não se percebem isso, mas assim,
Uma empresa, quando o valor que ela vale, o valor de mercado que ela vale, né? Quando você compara com o lucro, em geral, ela vale múltiplas vezes o lucro. Só que essa conta ela é dada por um fluxo de caixa descontado. E o fluxo de caixa descontado, o valor que você tem nos anos lá para frente, no terceiro ano, quarto ano, quinto, décimo ano e a perpetuidade é muito grande. Então, se você acha que ela está gerando muito lucro hoje, mas que esse lucro vai reduzir de maneira importante por causa de a tecnologia dela ficou obsoleta, o modelo dela de negócio nesse novo mundo mais transparente, onde o consumidor sabe de tudo, tem comparabilidade, essa empresa pode estar barata, entre aspas, mas vai ter problema lá para frente, a ação vai cair. A gente já viu alguns exemplos assim na Bolsa, e por causa de coisas desse tipo, já está acontecendo. Uhum. Márcio, na sua resposta você mencionou, né, que não ter mineração, por exemplo, seria um erro, né, porque afinal de contas é uma atividade necessária entre outros fatores para a própria transição energética, né, mencionando o exemplo dessa empresa que vocês estão investindo. E eu lembrei que vocês investiam bastante na Vale na época em que houve o acidente lá em Brumadinho e tudo. Esse foi um tema recorrente, né, nas conversas, inclusive, de vocês com investidores, né? Eu queria entender um pouco isso, sabe, Márcio? Pela política que vocês criaram, então, para investimento sustentável na JGP, não tem setor proibido, é isso? Não, tem setores proibidos. Na Tem nossa setor política de proibido. investimento, tem alguns setores que a gente não investe, aqueles que eu mencionei antes no começo. Por exemplo, de cigarros, de térmica a carvão pura, não tem a menor chance de a gente investir. Obviamente, tem empresas que têm um percentual pequeno em térmica a carvão. O que a gente faz, como é o caso da Eneva, por exemplo? O que a gente faz? A empresa não pode aumentar esse percentual e, na verdade, tem que cair. E, preferivelmente, ela deveria fechar completamente. Obviamente, observando o impacto social que teria em certa região e tal, mas a ideia é que ela saia fora do carvão, né? É interessante que teve uma mudança no wording na COP26 que a gente não concordou, né? Que por causa da Índia, né? Que é o step, em vez de você acabar, né? É o step down, né? Eles mudaram para down ao invés de fechar completamente, né? E, bem, a gente é favorável que acabe completamente porque ele é muito danoso. Então, esses setores a gente, de fato, não investe, né? E tem algumas outras restrições, como, por exemplo, a gente pode investir em petróleo, tá? A ideia do petróleo é que a gente se engaje com as empresas, mesma coisa que a mineração, para que o petróleo ele tenha menos impacto, mas também que a empresa construa uma estratégia de saída do petróleo, né? Mas a gente não investe em emissões primárias de petróleo. Existe uma diferença que para a gente é importante, porque se a gente está numa oferta primária de uma empresa de petróleo, a gente está fomentando crescimento de petróleo, né? O que a gente quer é que o petróleo ele encolha ao longo do tempo na sociedade, né? Mas assim, a gente sim tem esses setores, né, que a gente não investe. O que eu estou dizendo é que tem outros setores que são polêmicos porque eles têm um impacto na sociedade, tá? Mas que a gente não deve investir. O que mudou para a gente, assim, antes do ISD, quando a gente investia bastante na Vale, e depois do ISD? O que mudou é a maneira como a gente vê as coisas e como a gente se engaja com a empresa. Antes a gente focava muito nas questões financeiras somente, tá? A gente tinha Vale antes de Brumadinho, que é porque a gente tinha uma crença que o minério ele ia ter um problema de oferta e demanda de médio e longo prazo por causa de uma coisa que foi um corte grande de produção do minério na China, foi o supply side reform da China que foi acontecendo, tiveram várias fases, inclusive está acontecendo novamente outro agora, para emitir menos CO2, né? Mas antes a gente focava nisso. Depois, hoje, para você entender a diferença, a gente gasta mais tempo com a Vale entendendo as questões socioambientais e de governança. A governança de cavalo a gente está mais tranquilo, a gente está mais preocupado hoje com a questão social, em primeiro lugar, e em segundo, com a ambiental. E a gente, inclusive, gasta tempo indo lá. A gente foi agora, recentemente, a Mariana, ficamos 2 dias entrevistando, né, as famílias
fizemos um relatório, um estudo interno e mandamos para a empresa. Tá? Esse tipo de coisa que no passado a gente não fazia, né? Esse engajamento, foi o que eu disse no começo, sabe, Mariana? Esse entendimento que o negócio ele tem que incorporar certas externalidades, mesmo que até antes do regulador, né? Porque se a gente for ficar esperando pelo regulador, se você for ficar esperando pela COP, olha a importância do ESG, que eu acho que no Brasil ele é menosprezado muito equivocadamente, tá? Até eventualmente no mundo. Olha a importância do ESG. A COP, quando você coloca todos os governos na sala para eles chegarem a um consenso, não vai acontecer, né? Sempre vai ter um que vai falar, não, mas veja bem, olha, não, isso aqui e tal. Sempre vai ter um problema, né? As empresas, diferentemente, não. Elas são muito mais eficientes. Porque as empresas, nota que elas ficaram muito grandes, né? Se você tem um maior governo, os maiores governos em atingimento de pessoas são os governos chineses o chinês e o indiano, né? Se você somar as duas populações, é o que a Unilever atinge por dia de pessoas, né? E quando ela atinge com produto, marca, ela está sempre mandando uma mensagem, né? Se você manda uma mensagem ali que o mundo tem que ser mais diverso, que temos que respeitar as questões ambientais, temos que poluir menos o mundo, você está mandando, você atrela, a gente está em contato com 3 mil marcas por dia, e a gente aquilo está no nosso subconsciente. Então, assim, essas empresas, elas têm uma capacidade grande, né? A gente vê isso, de fomentar essa transformação. Por isso, e a evolução grande que a gente teve este ano na COP foi mais pelo lado das empresas do que pelo lado dos governos em si. Mariana, você me permite, eu queria fazer uma parte aqui no que o Márcio está falando. Claro. Não para discordar dele, mas acho que para trazer um pouco de contexto em relação ao que ele estava explicando da política, né, da JGP, que eu particularmente gosto bastante, mas que não é padrão, né? E acho que isso é interessante para quem está nos assistindo entender um pouco, porque quando o Márcio fala que para ele o screening negativo não é uma coisa ideal, essa não é uma visão que todos compartilham, né? Inclusive, existe uma grande divisão aí no mercado entre os que acreditam que você deve excluir simplesmente, né? Tipo, eu não vou nem olhar esse setor porque eu não concordo, então eu não invisto em petróleo, não quero saber. E os que fazem o trabalho que a JGP faz hoje de engajamento, né? Acho que são duas abordagens bem diferentes. E eu particularmente gosto muito dessa abordagem do engajamento que o Márcio fala, porque é isso, se você não investe, né? Quem é que vai cobrar essa empresa, né? Tudo bem, você pode argumentar de que no limite ela não vai ter acesso a capital se todo mundo desinvestir, ela vai ter que fazer essa transição pela dor, né? Para ter acesso a capital. Mas, por outro lado, você também corre o risco de esse ativo ir parar na mão de gente que vai continuar investindo pelos motivos de sempre e que não vão se dar o trabalho que a gente está vendo pelo relato do Márcio, que é imenso, né? Quer dizer, o trabalho de você abrir um balanço e estudar as finanças de uma empresa é você ir lá, checar em loco qual é a prática, né? Entrevistar pessoas, né? Quando ele fala que ele vai lá e põe pessoas para entrevistar a comunidade para saber qual é o impacto, quer dizer, isso é um trabalho hercúleo, gigantesco, né? De você mapear, não é uma coisa simples. E eu acho que essa lógica entre desinvestir e tentar simplesmente acertar as práticas, ela se aplica não só aos investidores, mas às empresas também, né? Hoje você tem essa corrida no mundo de empresas se desfazendo de ativos, por exemplo, no setor energético, né? Poxa, estou fazendo a transição para energias limpas, então vou vender meus ativos e, de qualquer maneira, para alguém cuidar, alguém que ainda enxerga oportunidade nisso. A gente teve até um caso recente aqui no Brasil, de uma companhia que estava se desfazendo de térmicas a carvão, né? E aí fica essa questão, poxa, mas será que a empresa não poderia ela mesma fazer um phase-out daquele investimento e cuidar da comunidade, cuidar do impacto ambiental que esse phase-out vai exigir, né? Porque tem um custo. Ou você joga na mão de alguém que não é mais listado, não tem mais que prestar contas para o mercado, para o investidor, e você não sabe mais como isso vai ser feito, né?
Então, assim, eu acho que são complexidades desse mundo ESG que a gente não está preparado, né? As pessoas não sabem nem que perguntas fazer, na verdade, e para que lado olhar, né? Mas que é interessante ver essa visão da JGP e entender que ela não é única e que tem opções, e cada um faz a sua, né? E que cabe ao investidor entender isso, de certa maneira, na hora de escolher, né? Com quem ele vai, né? Agora, Vanessa, olha, tem certas nuances, assim, que são tricky. Por exemplo, nós temos uma classe de fundo chamado, que a gente colocou um tag, né, de ESG, e outra não. Sim. E eu fiz isso de uma maneira, a gente fez isso no início de uma maneira meio intuitiva, né? Falou, não, vamos com calma, porque até os nossos clientes, no começo, quando a gente ia falar de ESG, era uma coisa assim, que o pessoal tinha mais medo, né, do que vendo como uma oportunidade. Hoje não, hoje já vencemos essa barreira. Mas rápido, olha como, né? Graças Mudou a Deus, muito rápido. Mas olha a nuance. No mundo existe uma tendência do regulador eventualmente classificar os fundos sustentáveis ou ESG ou responsáveis, excluindo certos setores, né? Nessa outra linha que a Vanessa descreveu. Mas eu não quero deixar de me engajar de jeito nenhum. Então, assim, talvez eu tenha que realmente ter duas classes, e uma eu manter essas empresas estarem engajadas, né? Porque, assim, e o engajamento funciona, tá? Isso porque, assim, tem uns aspectos importantes. Uma empresa que está numa fase de crescimento precisa de muito acesso a capital, ela precisa ser ESG hoje. Mas existem empresas que elas não precisam do mercado de capitais. Vou dar um exemplo. Petrobras. Para que a Petrobras precisa do mercado de capitais? Né? Não precisa para nada. Quem financia a Petrobras é a gente. É o consumidor. É a gente que compra gasolina, que viaja de avião, né? Ou diesel, sei lá o quê, né? É a gente que financia. Então, assim, e muitas das vezes a alternativa para você como consumidor, ela não existe. Inclusive, muitas das vezes, quem vai fomentar essa alternativa é justamente essa própria empresa. Porque as empresas, a Petrobras particularmente está atrasada nessa agenda, tá? Mas... Ela saiu dessa agenda, né? Tem a questão, isso que eu ia falar, tem as questões políticas, o presidente eleito, né, como o candidato Moro gosta de dizer, né, o presidente eleito, né, do presidente que está eleito. Assim, tem as agendas de cada presidente eleito, né? Mas, assim, lá fora, algumas empresas de petróleo já são hoje empresas, assim, mais de energia. E você sendo uma empresa de energia, existem vários tipos de energia que você pode investir. Que é o caso da Vibra, né, Márcio? Agora, a Vibra Energia, antiga BR, que na hora que saiu do controle estatal, está se posicionando agora como uma empresa de transição energética, né? Entrando em outros setores, de energia limpa, etanol muito forte, hidrogênio verde, enfim. Agora, você vê, a Vibra, ela está indo nessa direção. A gente é investidor de Vibra, a gente gosta muito, gosta do Wilson. Eles fizeram um investimento agora que a gente tem que entender o palm oil de uma maneira muito intensa, porque o palm oil no mundo, o pessoal tem pavor óleo de palma, né? É uma cadeia então, muito assim, complicada. como é que você faz, como é que você realmente está observando essa cadeia, né? E às vezes o nosso trabalho ele se torna muito grande mesmo, porque a empresa não vai desinvestir. Então, ela realmente, se tiver alguma questão, não estou falando que tem que consertar aquilo ali. Né? Então, assim, o engajamento, para mim, é o investidor tentando, junto das empresas, consertar o mundo, né? No que ele tiver errado. Né? O desengajamento, eu acho que ele é ineficiente para consertar o mundo. Essa é a visão que a gente tem. É a visão de financiar a transição, né? No fim, é isso, né? Quem é que vai financiar a transição do mundo de uma economia que não está preocupada com o impacto ambiental e social para um outro modelo, né? Tem que ter dinheiro na jogada, né? Senão as coisas não acontecem. Então, os bancos têm muito essa conversa também, né? De que eles não podem simplesmente um dia desplugar o crédito para todo mundo, mas sim ir financiando a transição. E acho que o desinvestimento ele vem como último recurso. Ó, você engaja. A empresa não está afim, não mostra,
nenhuma disposição em andar naquela direção, bom, vou desinvestir, né? Acho que é meio por aí. Legal. Vocês mencionaram o ponto da regulação, né? Eu queria trazer aqui o ponto da autorregulação, porque agora, a partir de janeiro, a Anbima, que é uma associação que reúne aí as gestoras de fundos, entre outras instituições do mercado financeiro, né? Ela vai colocar para funcionar uma nova definição, né, do que é um fundo que pode levar esse selo, né, de investimento sustentável. Eu queria entender, assim, de que forma que isso se encaixa, né, com esse movimento que vocês descreveram, e eu queria entender um pouco melhor também como que vocês enxergam a forma como a Anbima tem estabelecido o que é que vai cobrar para que esse selo seja mantido, né? O que eu li a respeito indica que não haverá também uma definição de quais são os setores, como o Márcio mencionou, né? Vai ser uma ação muito mais voltada para gestoras estabelecerem políticas claras e acompanharem o desempenho, o desenrolar aí dos seus investimentos dentro dessas políticas. Vanessa, você tem acompanhado esse assunto? Como é que você recebeu essa mudança? Bom, primeiro eu acho importante falar o seguinte, assim, tem alguns lugares no mundo em que isso está vindo do regulador, né? Coisa que aqui no Brasil está longe de acontecer. Saiu a agenda regulatória da CVM para o ano que vem, essa semana, e realmente não tem nada sobre ESG ali, não toca em nenhum tema. Então não vai vir nada regulatório dos fundos, né? Embora o órgão aí que reúne todas as CVMs do mundo tenha recomendado que as CVMs locais, né, dos países, que os reguladores do mercado de capitais estabeleçam aí regras de transparência e accountability para os fundos ESG. Então, assim, eu acho que nesse vácuo regulatório, a Anbima está vindo e fazendo um trabalho, até se inspirando um pouco no trabalho do regulador europeu para suprir essa lacuna, porque realmente, e acho muito bem-vinda, acho que a autorregulação, quando funciona, é muito bom, né? Embora o enforcement só possa vir sempre do regulador e ele faz falta. Mas eu acho interessante o que a Anbima está fazendo, acho que é uma primeira aproximação, né? Como você falou, eles criaram duas formas, né, de olhar para o assunto. Um se o fundo é um fundo que se diz sustentável ou de impacto, ele vai poder usar o sufixo de investimento sustentável, desde que ele cumpra algumas regras que basicamente são de dar transparência mesmo para a política, né? Tá bom, você é sustentável, mas por quê? Como é que é esse seu investimento sustentável? O que você faz? Como é que é a sua política? Isso tem que estar claro, tem que estar descrito, tem que estar transparente. E a outra coisa que a Anbima criou foi, bom, você não tem um produto, mas você diz que você integra fatores ESG. Então tá, como é essa sua política? Então a gestora vai ter que, se ela diz que ela integra, ela vai ter que dizer como ela faz esse trabalho. E aí tem toda uma série de coisas que terão que ser cumpridas, né? A princípio, ainda num período de transição, em 2022, mas a partir de 2023, de maneira obrigatória, para fundos de ações e renda fixa. Na prática, a gente vai ter que ver, né, como é que o mercado vai responder a isso. Como a Anbima é muito respeitada, tal, a gente espera, imagina que isso vá pegar, né? Acho que o Márcio talvez tenha uma visão mais de dentro aí de como é que eles estão olhando para isso. Eu acho bacana, acho que como primeiro ataque é interessante, sim, porque afinal de contas está uma festa do caqui, né? Todo mundo quer botar lá um selinho de ESG, porque nem todo mundo está preocupado em fazer essa lição de casa de dentro para fora que o Márcio relatou, então tem um oportunismo, né, no mercado de lançar produtos, o famoso greenwashing aí que todo mundo já ouviu falar a essa altura. Então, realmente, assim, acho que você precisa começar a botar um pouquinho de ordem aí e de regra para orientar o investidor, né? Que também está procurando essas coisas. A minha dúvida está exatamente no ponto do enforcement mesmo, assim, de que maneira que
enfim, que isso vai ser acompanhado pelo autorregulador, se não pelo, né, como não é o caso do regulador aqui ainda, mas pelo autorregulador, assim. Márcio, como que você tem acompanhado aí esse tema? Isso já está dentro das discussões de vocês aí na JGP? Como que tem sido isso? Não, tá sim, a gente participa também, contribuindo, né? É o início, né? Assim, como a gente está muito no início do processo todo, né? Assim, no desenvolvimento do mercado, vamos dizer assim, é o início mesmo, assim, é exatamente o que a Vanessa falou, né? Acho que a impressão que eu tenho é que é um bom começo. Eu também gostaria que a CVM tivesse mais envolvida, sim. Acho que o Banco Central, no caso das instituições financeiras, também está avançando. Acho que a gente também começa a ver um avanço pelo lado do fundo de pensão, porque assim vai ser a indústria inteira se desenvolvendo, né? Assim, por exemplo, a Europa se desenvolveu muito rapidamente porque os fundos de pensão, os investidores institucionais, né, andaram rápido, né? Quando tem demanda do dono do dinheiro também, tudo ajuda, né, a acelerar esse processo de... Óbvio que no começo vai ter essa questão do greenwash, mas eu acho até que normal, assim, sabe? E depois você vai depurando, né? Com o tempo você vai depurando. Às vezes o regulador fala, pô, não é isso. Mas a ideia é essa, né? De você ter a lógica da Ambion, né? De você ter uma política de investimento descrita, né? Do que são, né, os investimentos sustentáveis. Você ter uma governança interna, né? De como você aplica aquilo, como que você seleciona os investimentos e ter uma transparência, né? Para o cotista ele ter aquela transparência de que vai ser uma coisa difícil, tá, gente? Assim, deixar claro, porque assim, medir, às vezes você pode dar um disclosure do que você tem de ações, né, dos seus investimentos, mas eu acho que isso assim, no primeiro momento ele pode parecer suficiente, mas ele é muito pouco, né? Por exemplo, a questão de engajamento. Às vezes você está com uma empresa ali que parece ruim, mas está muito, não ser o ideal, mas você está muito engajada com ela e ela está num processo de melhora. Também o ideal é que você tenha investimento em sistemas para você. Nós temos o nosso compromisso, porque nós fazemos parte, só tem 2 gestores no Brasil que fazem parte do Net Zero Asset Managers Initiative, né? Então a gente tem que estabelecer sistemas para mostrar como que a gente vai descarbonizar não só gestores, mas os portfólios também, né? Então assim, o estabelecimento desses processos, desses sistemas, o problema de tudo isso é que ele não é fácil, tá? Assim, ele demanda mais pessoas, mais investimentos. Eventualmente você vai ter ferramentas, né? Eu imagino que você vai ter ferramentas ferramentas que vão ajudar as gestoras assim menores a plugar lá o portfólio e ter uma visão do que a gente mesmo tem investido nisso, tá? Talvez até a nossa fique pública, talvez, não sei, porque a gente hoje já tem investido muito nisso, né? Muito em sistema para a gente já consegue traquear muita coisa, assim, sabe? Óbvio que e usando muita tecnologia, mas esse tipo de coisa vai indo. Ele tem que, o que não pode ele parar ou retroceder, mas né, ele tem que continuar indo, né, a regulação, o mercado crescendo, as pessoas se engajando, etc. É um momento de muitas incoerências também, né? E não dá para ser de outro jeito, porque é isso, está tudo começando. Eu só queria ilustrar com um exemplo aqui. O Márcio falou que eles só tem 2 gestoras no Brasil que são membros dessa aliança global de gestores que se comprometem a ser net zero, né, em 2050. E você tem uma aliança também dos fundos de pensão, que são os asset owners, né? E aí, essa semana saiu uma reportagem que mostra que dos 46 membros dessa aliança dos asset owners, só 13 têm votado em reuniões de conselho, em assembleias de acionistas das empresas, nas pautas climáticas, no sentido de descarbonizar. Então, assim, você vê, se as gestoras mais engajadas, que, em tese, né, porque se assumir esse compromisso, não estão se engajando corretamente com as empresas em que elas investem, você imagina quanta incoerência tem
nesse processo, né? No resto. Então, assim, é difícil, gente. Tem que manter a esperança de que as pessoas vão para o caminho, pelo amor ou pela dor, né, Márcia? É isso aí. E até nesse aspecto, né, dos participantes do mercado se engajarem nessas sugestões de regulações e enfim, agora na metade do ano a gente também teve, né, uma mexida no ISE, né, no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, né, acho que dentro desse processo em andamento, como vocês mencionaram, faz parte aí revisar vez ou outra e preferencialmente de maneira recorrente, né, enfim, as iniciativas, né, e o objetivo era justamente trazer mais credibilidade para o índice, que em alguns momentos incluiu empresas que poderiam ser desses setores polêmicos, como o Márcio comentou, né. No momento que a gente faz essa gravação agora, a gente já tem uma composição prévia do ISE, que vai vigorar em 2022. E eu gostaria de saber o que vocês acharam das empresas que entraram e que saíram do índice, né? Vou até mencionar algumas aqui. Quem saiu foi Marfrig, Minerva, Petrobras, Eletrobras, Engie, Neoenergia, Açaí, Getnet. E quem entrou, segundo essa primeira prévia, Raia Drogasil, Rumo e Braskem. Vanessa, você quer dar seu pitaco? Dou meu pitaco, com o maior prazer. Bom, trazer um pouquinho de contexto, que a gente gosta bastante aqui no Reset. Primeiro é isso, o ISE existe há 15, 16 anos e nunca caiu no gosto mesmo do investidor, né? Você tem ali um fundo que não tem muito patrimônio e a Bolsa, vendo essa onda ESG, falou, poxa, a gente tem o índice, como é que a gente faz esse índice ser seguido pelo mercado, que um fundo ESG use o ISE como benchmark na hora de dizer se ele foi bem, se ele não performou, se ele performou, ou até que mais fundos montem carteiras para espelhar o índice, né? Era isso, ponto de partida. Foi ouvir o mercado, o que a gente faz, tal. Então, ela fez um amplo trabalho de consulta que resultou nessa nova metodologia que começa a vigorar ano que vem. Essa prévia da carteira, pelo que eu ouvi, conversei, ela deve se manter, não deve mudar muito. Você teve algumas mudanças que eu vou citar aqui rapidinho, só para quem está ouvindo entender o contexto, que foram, que você tinha um super questionário que ela deu uma enxugada e ela deu uma setorizada no questionário, né? Então, você tem ali, pensando no que é relevante em cada setor, você tem perguntas só para o setor financeiro, perguntas só para frigoríficos, alguns setores com perguntas específicas para conseguir captar esses riscos e oportunidades de cada setor. E a Bolsa contratou 2 provedores de serviço para complementar essa análise, né? Um é a RepRisk, que é uma agência que monitora problemas de reputação das empresas. Então, se a empresa tem um problema de reputação, em tese, ela vira um no-go, né, para o índice. E você tem a outra coisa que ela contratou, que é a CDP, que é uma consultoria, um organismo que monitora políticas climáticas também para conseguir estabelecer um padrão ali. Então acho não é mais só autodeclaração, né? A gente tem esses dois... É isso que eu ia falar, eu ia chegar nesse ponto. O que ainda permanece de problema e é criticado é o ponto de partida, né? O ponto de partida são questionários que as próprias empresas respondem, né? É autodeclaratório. Então, inclusive, a empresa é convidada e ela entra nesse questionário e responde se ela quiser. Não é a Bolsa que vai lá por algum critério, olha e fala, eu acho que as empresas mais sustentáveis são essas, então vamos analisá-las, né? E chegar a uma conclusão. Então, esse continua sendo uma questão aí que eu não sei como isso vai ser tratado ao longo dos anos, mas que, a meu ver, precisa ser resolvido de alguma maneira, quer seja por cruzamento de dados, conforme você tenha mais dados. Então, acho que ainda permanece, mas é mais robusto? É mais robusto. Vai pegar? Não sei, acho que o Márcio pode responder. E agora, respondendo o que você falou, eu acho que interessante, porque você teve saídas aí, por exemplo, Petrobras era super criticada, né, por ser uma empresa de petróleo e que estava no índice. Eu acho que o fato de você ter tido a saída de frigoríficos, que é um setor desses que provavelmente o Márcio deve considerar que são polêmicos, por causa da ligação com o desmatamento, né, da pecuária,
eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Até onde eu apurei de bastidor, eu sei que teve empresas que pontuaram adequadamente, mas que foram excluídas por causa de questões reputacionais. Então, funcionou aparentemente o filtro. E eu gosto. Agora, continua contendo polêmica, né? Por exemplo, a volta da Braskem é uma coisa super questionável. É uma empresa que, embora tenha políticas de sustentabilidade há muito tempo, ela é produtora de resina plástica, embora ela tenha um plástico verde feito à base de cana, que é uma coisa super interessante. Ela tem uma política de descarbonização bem desenhada, e ela está com esse problemaço em Maceió, né? Com aquele afundamento de bairros inteiros da cidade que está virando virou um queijo suíço, né? De tanto buraco que tem. Então, assim, como é que você, né? Isso aí não deveria ter sido barrado no reputacional, né? Então, acho que tem questões ainda, acho interessante. Márcio, vai pegar esse novo Easy? Não sei dizer, assim, eu acho que, sei lá, talvez tenha competição para ele, eu não sei. Realmente eu não sei. Assim, eu acho que era muito ruim mesmo, né? Assim, ele não tinha nenhuma. Essa reputação era muito ruim do antigo, né? Eles estão se esforçando ali para melhorar. Eu acho que é emblemático, né? Tirar a Petrobras, eu acho, pelo que é a empresa, né? Assim, pela relevância que ela tem nos índices e tal. Eu acho que é uma mensagem bacana, assim, para a empresa, né? O fato de. E eu acho emblemático também incluírem a Braskem, sabe? Assim, eu acho curioso, né? Assim, esse caso particularmente eu não consigo nem criticar, assim, sabe? Porque eu concordo com a Vanessa que os problemas que eles tiveram lá em Maceió são terríveis, né? Mas assim, o plástico é necessário para a sociedade e realmente eles têm que investir muito nisso, né? Eles têm investido assim para no negócio, né? Para melhorar, assim. Eu acho bacana, assim. Mas eu não sei dizer, eu não consigo opinar hoje, eu acho que é muito cedo dizer, é muito cedo opinar se esse negócio vai pegar ou não. Se tivesse que dar um chute, eu tenderia mais para que não, mas não por um problema da B3. Eu acho que vão acabar surgindo muitas coisas, assim, outros índices, outras coisas, e talvez ganhe mais relevância, sabe? Mas eu acho muito importante a mensagem para a Petrobras, assim, de, olha, vocês têm que ter uma visão de longo prazo, né? De energia, né? De usar essa geração de caixa para investir no mundo sustentável de energia, né? E não só no petróleo do pré-sal, né? Que é o foco da Petrobras hoje. Quem sabe num outro governo eleito, né, Márcio? Mas o problema é que no outro governo eleito, se for o caso, tem uma visão de se investir muito em refinaria também, né? Então, Sim. não sei nem qual que é pior, sabe? Porque refinaria, assim, o México também, o Pemex também, né? Sim. Tá, ela quer investir muito em refinaria, né? Mas assim, refinaria é um negócio, se Deus quiser, vai ficar cada Vai vez é ficar um negócio que vai. obsoleto, né? A gente quer acabar com a refinaria, né? A gente não quer investir mais em refinaria, né? Sim. Então, quando a gente tem uma discussão de carro elétrico, né? E a gente fala, não, mas tem alternativa para o carro elétrico, né? Que é o carro de combustão usando etanol, ou mesmo que seja um carro elétrico que é mais eficiente, usando uma célula de combustível com etanol ou biometano, que é mais eficiente ainda, porque tem mais hidrogênio ali. Você pensa nessas alternativas e ao mesmo tempo você quer fazer refinaria, assim, não faz sentido, entendeu? Assim, então, assim, eu acho muito importante essas mensagens institucionais para empresas como essa, né? Tipo a Petrobras, que é uma estatal, que ainda existe uma liturgia ali dentro, né? Sim. Assim, né? Então, eu não me espantaria se em algum momento o TCU aparecer lá e falar ao Ministério Público, olha, a Petrobras tem que ter uma política sustentável daqui. Legal.
Márcio, a JGP foi uma das poucas gestoras brasileiras que participaram da COP26, né, promovida agora em 2021, na Conferência do Clima da ONU. E vocês voltaram de lá com uma série de novos compromissos assinados, né, zerar desmatamento do portfólio de investimentos e tudo mais. Agora, de que maneira que vocês estão endereçando isso, né, essas ambições, e queria que você tentasse nos dar assim, um panorama geral e temporal dessas grandes metas, né, com as quais a JGP se comprometeu. A gente foi o nosso representante na COP nosso foi o Pugas, né, o José Pugas. Ele é assim, a gente foi convidado. Tem um detalhe interessante que vale dizer: a gente foi convidado pelo governo britânico, né? A gente não foi pelo governo brasileiro, né? E a gente é bastante engajado nessa agenda. Inclusive, a gente recebeu agora, recentemente, uma homenagem de uma associação na Europa que congrega, assim, praticamente todos os governos europeus, né? Destaque para a França, Inglaterra, Alemanha, Noruega, etc. Espanha também, como uma gestora né, como um ator no mundo financeiro, como referência internacional, né? Justamente pelo nosso engajamento, né? Que até então está mais na teoria do que na prática, né? Mais no pensamento, na filosofia, mas a gente tem começado a fomentar essa questão de agir mais contundentemente contra o desmatamento, porque a gente acredita muito que essa questão do desmatamento é um problema muito, muito sério para o Brasil, sabe? Muito, em vários aspectos, né? Tem um aspecto científico de longo prazo, que é essa questão de você savanizar, eventualmente, a floresta, né, amazônica. Tem uma lógica muito simples, né? Porque à medida que você vai desmatando e você vai aumentando, porque assim, a floresta tropical lá dentro dela é frio e úmido, então a propensão a pegar fogo ali é pequeno mesmo, de fato, mas as bordas não, né? As bordas não é o caso, ela tem muito mais propensão a pegar fogo, a queimar. E à medida que você vai desmatando, o que você está fazendo é aumentando as bordas, né? Então tem esses estudos do cientista, né, do professor Carlos Nobre, que se você chegasse a um ponto de desmatamento, é difícil saber, né, qual exatamente mas eles têm um número lá, 20%, 25%. 25%. Que você entraria num processo de savanização natural. E, obviamente, que se isso acontecesse, a gente altera esse regime de chuva aqui do Centro-Oeste, que foi um dos grandes motores do nosso agronegócio, que quando você pega lá estado por estado, nos últimos 10, 20, 30 anos, os estados que mais cresceram são os estados ligados ao agronegócio. O nosso querido Rio de Janeiro, aqui onde eu estou, é o pior, é o último da lista, né? E os estados do Centro-Sul, Centro-Oeste são os estados que mais crescem, né? Turbinado por isso. Né? Então, a gente está brigando contra a natureza, né? Então, assim, essa questão, esses compromissos que a gente faz com muita felicidade, né? E a gente está vendo que existem recursos, né? Inclusive, e muito, assim, a demanda. Essa agenda, quem toca na JGP, tem várias agendas distintas, que às vezes eu até me perco, quem toca mais é o Pugas. E, assim, tem muito relacionamento internacional que foi feito pela gente, né? Para tentar a gente ajudar nesse processo, né? Porque isso, e geopoliticamente, a gente teve um alerta agora, uma entrevista de um representante alemão, inclusive jornal brasileiro, alertando que o Brasil poderia até sofrer um embargo no limite, né? E o que ele disse foi o seguinte, foi que, independentemente de se, não, mas o agricultor europeu, o cara tá amando essa história, né? Ele tá adorando essa história de que a gente, quando fala assim, desmatamento, mas vai ter inflação de alimento, vai ter subsídio, né? O governo europeu vai dar subsídio. Hoje em dia, né, com essa inflação de longo prazo, esse juro real no mundo negativo, o que os governos mais querem fazer é fiscal, dar dinheiro, dar subsídio para alguma coisa, né? Vai ter tanto subsídio para a gente mudar a matriz energética do mundo, por que não dar um subsídio aqui para a agroindústria europeia, para a gente sair fora da agroindústria brasileira,
porque lá eles desmatam. É de uma incompetência, de um desentendimento tão grande por parte do governo do que como a gente está errado, porque assim, e aí a lógica que ele falava era o seguinte, a lógica é, o consumidor, o cidadão que vota europeu, ele entendeu, ele quer isso, então pronto, acabou. Né? Se existe uma escolha desse cidadão que vota lá na Europa, olha, não queremos nada ligado a desmatamento, assim, a gente tem que endereçar essa pauta, sabe? É muito relevante, assim, para o Brasil, assim. Tá vindo regulação por aí nesse sentido na Europa também, né, Márcio? Vem regulação, e regulação pesada, né? Por exemplo, a gente tem falado muito com as empresas que a gente investe, porque existem vários potenciais de desenvolvimentos no Brasil, tá? E lá na Europa, inclusive, eles não estão aceitando o desmatamento legal e ilegal. Nem ilegal, exatamente. Porque mesmo as empresas que estão engajadas ainda, não, mas tem um desmatamento legal que eu posso fazer, eu posso compensar, e que tem negócios atrelados. E nem isso lá já está se aceitando mais. Então, assim, a gente precisa modernizar o nosso pensamento e também usar este que é um ativo, não é um passivo. Né? A gente está transformando uma coisa que é um ativo em um passivo. Né? Passar a utilizar esse ativo. Não, realmente a gente vai usar. Vai investir em tecnologia, em pessoas, vai vai acabar com isso. Mas olha aqui, também queremos contrapartidas. Né? A gente é um país de renda per capita muito baixa, né? Comparado à União Europeia, aos Estados Unidos. Mas usar a nosso favor isso, como outros países na Ásia estão fazendo, e estão recebendo, estão cobrando, por isso recebendo investimentos. Né? Então, a gente tem que trazer essa agenda para o nosso lado. E nota, o erro estratégico aqui, isso que as pessoas não percebem, inclusive tem uma discussão que eu acho superficial entre o que é mais importante é social e ambiental. São os dois, porque olha, os historiadores mostraram que o Brasil cometeu erros lá atrás de manter a economia fechada, que prejudicou muito nossa economia. Né? Se a gente voltar no tempo meio século atrás, né, um pouco mais, a nossa renda per capita era muito maior do que vários países asiáticos, inclusive a China. Né? Mas a gente resolve, em algum momento, manter o país fechado. Um grande erro estratégico que custa até hoje a economia. Este mundo agora, o futuro agora, que são essas questões de transição energética, que são investimentos, assim, trilhões de dólares de investimento, né? Durante muito tempo, durante décadas, né? E a gente tem vantagem competitiva, se a gente tiver da maneira correta, fazendo certo, a gente tem uma chance muito grande, né, de prosperidade, e não é só questão ambiental, é questão social também. Mas se a gente errar, vai ser a mesma coisa, o erro que a gente cometeu no passado de manter a economia fechada. Perfeito. Puxa vida, que conversa aula, né? cheia de riqueza aqui, né? Muito bom, adorei. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês, destaco aqui a participação da Vanessa Dashi, editora-chefe do Portal Reset. Obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês, muito obrigada, pessoal, bom dia. E obrigada também, Márcio, sócio e gestor de fundos de ações da JGP. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigado, prazer estar com você e com a Vanessa aqui nesse bate-papo. Legal. É isso aí, pessoal. Continuem acompanhando a programação do Onde Investir 2022. Até mais!